Glória a Deus, aleluias. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sem perca de tempo, abram vossas Bíblias no livro de Marcos, seu capítulo de número 10, verso 21, vai dizer assim: E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. O versículo de número 21 tem algo muito interessante para a gente já fazer uma introdução aqui nesta noite. Jesus olhando para ele, aqui vai falar da passagem do jovem rico. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Eita, meu Deus. Aleluias. Hoje eu quero dar um título, um tema a essa ministração, ao qual nada mais é que Jesus é a minha maior riqueza. Aleluias. Lembre sempre disso, Jesus tem que ser a sua maior riqueza. Independente de qualquer coisa, independente da situação, Jesus tem que estar em primeiro lugar na minha e na sua vida. Livro de Marcos, capítulo 10, Jesus, aleluias, está instruindo seus discípulos. E Jesus também recebe as crianças, ao qual naquele momento seus discípulos queriam até segurar as criancinhas para não ir a Jesus, mas Jesus é o Todo-Poderoso e ele chega ali, interrompe seus discípulos e diz: Deixa elas vir a mim, porque dessas são o reino dos céus. Aleluias. E aquele que se não fazer criança, não vai herdar o reino de Deus. E o Senhor, que algo tremendo da parte do Senhor. E aí aparece o jovem rico, ao qual esse jovem, a Bíblia vai nos dizer, eu li em 3 livros aqui, Lucas, Mateus e Marcos. E Marcos e Mateus vai dizer que fala de um jovem, fala de um adolescente, que era muito rico, tinha muitas riquezas, era conhecedor e trabalhava nos mandamentos da lei, cuidava direitinho dos mandamentos, mas como Jesus é onipotente, onipresente, onisciente, Jesus sabe todas as coisas, antes que eu e você abra a boca e antes que a gente pense ou diga algo, Jesus já sabe o que é que vai acontecer. E Jesus, colocando a sua mão sobre as crianças e abençoando, despediu-as e segue caminho. E aí esse jovem aparece, a Bíblia vai nos dizer que ele se coloca de joelho na presença do Todo-Poderoso. E ele chama: Bom mestre, o que farei para herdar o reino dos céus? Aleluias. E o que me chamou a atenção foi que Jesus, sendo o próprio Deus, por que me chamas bom mestre? Aleluias. Bom só é Deus. E aí Deus já falou ao meu coração primeiro comigo: Filhinho, eu lhe tirei do lamaçal do pecado, mas em momento algum da sua vida se ache bom não. Viu? Fique na posição, mas não se ache melhor que ninguém não, porque bom é Deus na minha e na sua vida. Se você se achar, aí certamente eu vou lhe abater. E aí, aquele jovem se coloca e faz essas perguntas ao Todo-Poderoso. Mas Jesus é tão maravilhoso, que a passagem aqui vai dizer que Jesus olha para ele, mesmo ele sendo rico, mesmo ele sendo de uma família nobre, Jesus olha, Jesus, antes de dizer a ele, Jesus o amou primeiro, reconheceu, olhou aquele homem, de dentro para fora e de fora para dentro, falou: Oh meu Jesus, esse aí está amarrado nas riquezas dele,
está de braço dado, achando que é isso aí que leva e conduz à vida eterna. Mas Jesus ama o nosso interior e o nosso exterior. Jesus tem preocupação na nossa salvação. E o que é que Jesus diz a ele? Jesus ama ele primeiro e diz: olha, falta ali uma coisa. Foi aí que a corda começou a apertar. E isso não é diferente na minha e na sua vida nos dias atuais. Aleluias. Jesus diz a ele, como a amada igreja já leu, aleluias. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Aleluias. Louvado seja teu nome, Jesus. Automaticamente, quando esse jovem ouve essa palavra, o coração dele se entristece, porque ele vivia adentrado naquilo ali, ele só pensava nas riquezas que esse mundo podia lhe trazer. Ele estava ali, entranhado naquilo. Aquilo tinha mais valor do que a tábua da lei. E ele se entristece porque como é que eu vou pegar tudo que eu tenho, vou vender, vou repartir aos pobres? E Jesus é bem claro: vende tudo que tem, reparta com os pobres, agora venha, tome sua cruz e siga-me. Eita Jesus, aí é uma palavra nessa noite que é para a gente já começar a fazer uma reflexão dentro de nós mesmos. Não sei se você já passou, eu já passei muito por isso na obra de Deus. Quando eu reconheço que eu estou errado, eu engulo a saliva, porque eu reconheço que eu estou errado. Aquele jovem se entristeceu automaticamente no mesmo momento ao qual Jesus, o próprio Deus, lhe diz: vende tudo o que tem, entrega aos pobres lá e vem e me segue, que aí você vai juntar tesouro no céu de glória. Aí Deus usou a pastora, eu estava ali dentro do caixote da bateria ali, e aí a pastora estava aqui na unção de Deus, na palavra devocional, e aí Deus ministrava meu coração para perguntar: quem é? Só levante a mão se você crê. Quem é aqui que acredita no céu de glória? Levanta a mão aí. Aleluias. Mas quem também aqui nessa casa acredita que o inferno existe? Levanta a mão aí. Aleluias. Você crê que Deus tem amor por sua alma? Porque eu creio que Ele tem amor pela minha alma. E Deus não quer que nós venhamos a estar abraçados com nada dessa vida. Que nós venhamos pegar ídolos e coloque na frente dele e venha fazer aquilo melhor do que Deus. Aquele jovem no momento fez o quê? A minha riqueza é mais importante. Eita Jesus! O que tem lhe atrapalhado na caminhada? O Senhor me fez essa pergunta primeiramente e agora eu faço à igreja. O que é que eu e que cada um de vós temos que nos desvencilhar da nossa vida para seguir bem a Deus? Porque nós não temos nada de bom, a não ser as misericórdias do Senhor que se renova a cada manhã na minha e na tua vida. A gente pode até se fazer, a gente pode até dizer uns aos outros: a gente é bom, só de aparência. Porque muitas das vezes cogitamos a maldade dentro do nosso coração. Muitas das vezes, sem querer ou querendo, maquinamos o mal. E se a gente não pedir a misericórdia de Deus para a gente buscar se converter e pedir perdão na mesma hora, é só Jesus na causa. É uma palavra que é para a gente ficar calado mesmo, porque dura esta palavra, mas é essa que conduz ao céu de glória. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o teu santo nome, Jesus. E esse jovem, naquele momento, escolheu. Ele fez a escolha dele. Ele se entristeceu e ali ele bateu em retirada, porque as riquezas dele estavam mais importantes no momento do que
ele está na presença daquele que naquele momento ele se ajoelhou. Ele se ajoelhou nos pés daquele que tem poder para tirar a vida e para dar vida, para lançar no inferno e também para levar para o céu. Então eu faço essa escolha para mim nesta noite. Eu quero servir a Jesus e ir para o céu e amar a igreja. Aleluias. Louvado seja o teu santo nome. Mas ele, contristado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Aí eu sentado lá no meu sofá, lendo, relendo essa passagem, aí o Senhor trazia ao meu coração. Hoje, na obra de Deus, para Jesus usar a minha e a sua vida, é necessário a gente passar pelo processo de libertação. Sim ou não? Jesus vai usar qualquer um de qualquer jeito? Tenho certeza que não. Pois, uma certa feita, eu já congregava nesse ministério, a igreja só não era aqui ainda, e os pastores separou eu e minha esposa para uma obra específica. Falou: vamos começar a buscar mais a Deus aí, porque grande é a obra na sua vida e na vida de sua esposa. E aí eu recebi, mas recebi de qualquer jeito. Não recebi da maneira correta. E ali eu continuei vivendo a vida de qualquer jeito. Ou entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não dei aquilo ali muita importância. Como esse jovem não deu importância àquilo que Jesus tinha preparado para a vida dele. Porque muito glorioso era o caminho desse jovem se ele tivesse entregado tudo e seguido ao Todo-Poderoso. E chegou-se o momento daquilo que os pastores ministraram ao casal, eu e minha esposa. Chegou o dia de se cumprir, e no dia de se cumprir eu não estava preparado ainda. Mas por que eu não estava preparado? Porque eu não dei a mínima importância ao que Deus tinha para a minha vida naquele momento. Eita, meu Deus! Muitos hoje vivem dessa forma. Deus fala, Deus corrige, Deus fala, Deus chama, Deus pega pela mão, Deus exorta, Deus diz que ama, mas a pessoa continua do mesmo jeito que ela quer. Meu Jesus. E aí, as consequências para isso são graves. Porque muitas das vezes a pessoa pensa que a consequência grave só é morrer. Mas existe consequência grave a não ser a morte. Porque se a pessoa for fraca na fé, ela pode entrar em depressão. Mas naquele momento ao qual eu vi os irmãos sendo ungidos ali na frente, lá na curva do cachorro magro, todo mundo recebendo o azeite da unção, e eu e minha esposa do lado de fora, no cantinho da porta, eu chorando, olhando todo mundo descer o óleo do azeite da unção de Deus na cabeça, e nós dois do lado de fora lá, porque a gente faltava vergonha na cara para assumir o que Deus queria. Não tem muito arrudeio, não. Falta de vergonha na cara. Porque Deus fala uma, Deus fala duas, Deus fala três, Deus fala 10, Deus fala 100, mas a pessoa não quer compromisso. Aí eu lhe pergunto, como Deus vai usar alguém se a pessoa não quer nada com Deus? Não vai usar nunca. Vai continuar vivendo na mesmice a vida toda. É ou não é? Eu estou errado? Quem quer ser usado por Deus, levanta a mão aí, em nome de Jesus. Eu creio, entrou pessoas aqui que Deus quer lhe levantar para fazer uma grande obra na sua vida. Seja jovem, seja 18 anos, seja 25 anos e daí por diante. Deus tem uma obra em sua vida e é necessário cada um de nós nos colocar na posição que Deus quer. Aleluias. E eu fiquei, mas minha esposa do lado de fora, vendo todo aquele mover acontecer, e eu só passava na minha cabeça. Me entristeci muito, me amargurei por dentro, e como? Falei, eu poderia estar ali com meu joelho dobrado, recebendo azeite,
E quem sabe hoje, né? Eu já podia ser um evangelista dentro da igreja. Mas como Deus sabe de todas as coisas, né? Eu continuei no azeite. Mas eu glorifico a Deus, porque aqui dentro desta igreja existem milagres que Jesus trouxe, levantou e vai continuar levantando dentro desse lugar. Eu e você é um milagre de Deus aqui dentro. Mesmo que ainda você não tenha entendido o chamado de Deus para a sua vida, eu creio que da mesma forma que Deus se revelou para mim, Ele vai se revelar para cada um de vós. Aleluias! E esse jovem não se desvinculou das suas riquezas. E muitas das vezes, continuamos fazendo muitas coisas que não agradam a Deus. E vou me posicionar no que eu vou dizer aqui agora, principalmente para os cristãos, porque essa palavra também é direcionada aos servos de Deus. Eu vou ler aqui a passagem para você entender melhor, aí vai ficar mais claro. À luz da palavra de Deus. Se você quiser abrir sua Bíblia, fique à vontade. Você vai abrir sua Bíblia aí no livro de Provérbios. Aleluias. Deus tem esse versículo para mim, para a sua vida nesta noite. Falei, Jesus, fala comigo primeiro, Pai. Quem precisa mais do que Ele sou eu ser alimentado. Aleluias. Livro de Provérbios. Seu capítulo 14. Aí eu vou dizer aqui, só o versículo 12. Olha o que a palavra de Deus vai nos exortar, para que a gente entenda quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, o Senhor vai fazer, o mundo virar de cabeça para baixo, vai desviar. Mas o Senhor da nossa vida, Ele não obriga ninguém a servi-lo. Você vai ter que querer. O Senhor vai fazer a parte dele. Nós temos que fazer a nossa. Não tem para onde correr. Provérbios 14, 12 diz. Leia aí, igreja, para mim, em nome de Jesus. Pronto. Há caminhos que ao homem parece direito, mas ao fim deles são caminhos de morte. Vivemos numa sociedade hoje que faz o que quer, a hora que quer, vive como quer, mas como não é conhecedor da palavra, porque já ouviu falar de Jesus, fala-se muito de Deus com a sua própria boca, mas não consulta o que está escrito aqui para direcionar isso para as suas próprias vidas. Aleluias. Então, vive a vida de qualquer forma, cometendo todo tipo de pecado, e depois está falando de Deus, falando que Deus, o mesmo Deus que é na minha vida e na sua vida, é o Deus dele. Concordo, em partes. O mesmo Deus que me criou, criou toda a raça humana. Mas o Deus que vai nos levar para o céu, Ele é santo. Ele exige santidade minha e sua, para a gente estar na presença dEle. Então não me venha com essas balelas, que o mesmo Deus que eu sirvo e que esse mundo aí fora diz que está servindo, ou que é o mesmo Deus dele, vai levar para o céu, porque não leva não. Não se engane não. Você ainda que não serve a Deus, procure se alistar no exército celestial. Tem vaga para mim, Diácono Jordão? Claro que tem. A graça é favor ilimitado. Tem seu ingresso? Tem. Sabe como é seu ingresso hoje para você ir para o céu junto comigo e com essa igreja? No final do culto, quando a gente fazer o apelo, quem quer aceitar Jesus, você levanta a sua mão e diz, eu quero esse Jesus dos crentes malucos por Jesus. Aleluias. Porque esse Jesus é esse Deus Todo-Poderoso que tem vitória para mim e para a tua vida. Não Deus desse século que está aí fora, que está ceifando vidas. O diabo só veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus diz, eu vim e vim para dar vida e vida em abundância. Aleluias! Oh, louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluias! Eu vou dar um pedacinho aqui dentro de Provérbios. Um pedacinho rapidamente do meu testemunho, que esse relógio é muito convertido. O tempo passa ligeiro demais nessa igreja.
Quando eu era mundano, aí você vai entender o que é idolatria. Aí você vai entender o que é a gente ter ídolos e ficar dizendo que ama a Deus, cheio de ídolos. Como é que ama a Deus? Eu tinha uma moto, eu sou mecânico de moto, eu tinha uma moto, arrumava, empiriquitava a moto toda para ficar toda bonitinha, e era Deus no céu e minha moto na terra. E eu subia a Alagoinhas, o buraco que você imaginar, eu já entrei em Alagoinhas. Mas aquilo era um ídolo na minha vida. Porque não andava suja, limpava, gastava dinheiro e só vivia falando de Deus. Andava com um terço gigante no pescoço, me achando tal. Minha esposa, minha bênção que está aqui sentada, a diaconisa Michele, só aqui com minha pastora e meu saudoso pastor e os irmãos da igreja orando pela minha vida. E eu lá usando droga, tomando cachaça, prostituição, achando aquilo lindo. Mas Jesus é tão lindo que, olha, esse homem da riqueza aqui, ele amou primeiro. E eu acho que ele olhava para dentro daquele homem podre, falava, rapaz, a sorte desse varão é que eu amo ele. Se eu não amasse ele, ele já tinha rodado faz tempo, tinha. E aí, o diabo armou um laço para ceifar minha vida e a minha moto foi roubada. E aí Deus, para mostrar que era Deus na minha vida, eu tive que me colocar que nem esse, de joelho, cara com a ponto .40 apontada para minha cabeça. O cara nem tinha visto meu rosto dizendo, vamos matar ele, vamos matar ele. Eu, outro rapaz e um menino que ia fazer 1 ano, 5 dias depois, uma criança de colo. E eu ali fiz, sabe o quê? Jovens que não aceitaram Jesus ainda. E o que eu estou dizendo a vocês, não é para ficar com medo de Jesus, não. É para você saber que quando Jesus tem uma obra, ele vai lhe apertar até você não aguentar mais, para você entender o que ele quer em sua vida. Não adianta você ir para lá, ir para cá, se esconder debaixo da cama. Se Jesus tem projeto, ele vai lhe apertar como ele me apertou. E você vai ter que crer que Jesus é Jesus. Tem para onde correr não. Você vai ficar tomando cerveja, você vai fumar maconha, você vai cheirar cocaína, você vai trair sua mulher, você vai se prostituir, você vai fazer o que você quiser. Se ele tiver projeto, ele vai lhe dar uma rasteira para você cair com a cara no chão e vai dizer, ou tu se conserta ou você desce. É assim mesmo que acontece. Aleluia. Eu estou só me segurando aqui um pouco, porque o tempo já excedeu. E sabe o que é que aconteceu? Aí quando eu desci no chão, envergonhado, tive que dobrar meu joelho assim, ó, que o cara, acoque aí que você vai morrer agora. Aí eu me acoquei assim, aí pensei em minha mulher e meu filho, aí falei, e agora? Aí pensei, eita, tem um Jesus de minha mulher, tem um Jesus dela, que eu só falava em Deus, eu não falava em Jesus. Aí eu olhei assim, porque eu não podia olhar para cima, que a pistola niquelada estava assim para minha cabeça e outra para o outro rapaz. Aí eu baixei minha cabeça assim, a terra aqui dava para ver um pouquinho ainda, que era dentro do matagal. Aí eu olhei assim e falei, Jesus, esse Jesus de Michele. Se tu existe mesmo, o Senhor vai ter que me provar agora. Se o Senhor me tirar dessa cova que eu estou para descer... Olha como eu orei, no pensamento, eu não estava falando não, que não tinha nem saliva para falar. Eu falei, se o Senhor me tirar desse buraco que está aberto para mim aqui, eu vou pensar se eu vou lhe servir, mas como minha mulher sempre me chama para fazer uma visita lá naquela igreja, eu vou pagar a visita. Ponto. Do jeito que eu pedi, eu só vi na hora que a moto funcionou e a moto foi embora e eu fiquei vivo e estou vivo até hoje. Para a glória de Deus. Aleluia! Dê honra a Jesus. A honra é para Jesus. A honra não é para mim, não. Eu que vivo em honra por causa do nome de Jesus na minha vida. Aleluia! E aí, quando os bandidos foram embora, eu comecei a chorar e o homem do lado, ô irmão, e agora? Você está chorando, perdeu sua moto, rapaz. Você sabe por que eu estou chorando? Eu estou chorando porque eu estou vivo, porque Jesus me livrou da cova do leão. Aleluia! Glória a Deus! Oh, Jesus amado!
E aí pronto. Fiquei. Olha como é o contexto da história do jovem rico. O jovem rico ficou abatido, amargurado e seguiu e foi embora. Mas eu tomei para minha vida. Eu fiquei abatido, fiquei angustiado nos primeiros dias, em casa sem querer sair. A geladeira lá com um bocado de latinha de cerveja, eu sem vontade de beber. Mas aquilo maquinando na cabeça. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Até quando eu vim bebo para aqui e falei, eu quero servir esse Jesus. Você, amados ouvintes da palavra de Deus, eu cheguei descalço, de bermuda, de camiseta e bêbado. Mas eu saí bêbado de lá consciente que eu ia fazer uma aliança. Eu falei, Senhor, se for para eu viver essa carneficina novamente, que o Senhor safe minha vida, agora que eu morra salvo. Aleluias. Jesus não brinca de ser Jesus e o diabo não brinca de ser diabo. Ontem, onde eu moro, hoje no caso, 3h48 da manhã, eu escutei 6 disparos de arma de fogo. E, infelizmente, um jovem de 22 anos foi morto. Eu estava sonhando, depois eu vou lhe contar o sonho que eu estava tendo, que condiz com o que aconteceu de ontem para hoje. Chega, eu me assustei, eu comecei a clamar ao Senhor, Senhor, repreende o espírito da morte, mas já tinha acontecido. E ali eu fiquei aflito, deitado em minha cama, eu, Senhor, tem misericórdia. Pensei que não tinha sido nada. Pensei que era algum dos meninos testando uma arma. Mas um já tinha tombado lá naquele horário. E aí eu pergunto, meus irmãos, para onde foi essa alma? Jesus tem pressa na minha e na sua vida para ganhar as almas que estão aí perecendo aí fora. Não adianta a gente ficar na corda bamba sem saber se serve ou se não serve. E ultimamente eu tenho sentido o chamado de Deus para meu filho. Venha, filho. Venha porque eu tenho algo tremendo a derramar em sua vida e eu quero usar a sua vida. E muitas das vezes a gente fica retendo aquilo que Deus quer. Não adianta, a gente não pode pegar os nossos dogmas e querer implantar nesse livro aqui que não vai dar certo. Tem tempo para todas as coisas? Tem. Mas eu não posso pegar aquilo que eu gosto de fazer e colocar na frente de Deus. Primeiro, Deus opera na minha vida, eu faço aquilo que Deus tem para a minha vida e depois eu vou ver se vai sobrar um tempo para eu fazer as minhas coisas. E ultimamente, isso tem martelado muito na minha cabeça. Então você, para fechar com chave de ouro, eu vou lhe dar um conselho, jovens, adultos, vocês da live que nos assistem nessa noite, que ainda não se comprometeram a estar na presença de Deus. E a estar na presença de Deus, eu posso dizer porque eu tomei muito escorregão e eu também tomei muita cacetada na cabeça. Para aprender de uma vez por todas que com Deus não se brinca. Ou é ou não é. Ou você quer Deus mesmo na sua vida. Porque o que eu conheço de crente que xinga, o que eu conheço de crente que anda com as bermudinhas apertadas, Deus, hein, minha diaconisa Luíla? Que trabalho, hein, minha irmã? O que eu conheço de crente que vive dissolutamente a vida que quer. Como é que Deus vai operar na vida de uma pessoa dessa? Não tem condição. Entendeu? E para nós encerrarmos, se você quiser também abrir sua Bíblia, eu vou aqui dar, e eu fico pedindo a Jesus todo dia, Jesus, eu leio muito esse livro, eu quero ser que nem esse homem. Eu quero. Que o Senhor me ensine a ser igual a ele e que os propósitos que esse homem colocou dentro dele mesmo sejam os meus propósitos. Porque se eu viver dentro desse propósito que esse homem fez, eu vou me dar bem. Mesmo na cova do leão, eu vou me dar bem. Eu orando e jejuando e o leão dormindo de meu lado e eu dando risada. Aleluia! Glória a Deus! E eu quero que vocês vivam isso também. Não é só eu viver, nem a pastora Aurelina viver, nem o púlpito aqui viver, não. Cada um de nós. A gente tem que viver isso aí.
Tá pensando que é só o altar que passa aperto? Todos nós vai passar aperto. Aleluias. Livro de Daniel, capítulo 1. Eu quero ser igual a Daniel. Quem quer ser igual a Daniel aí? Eita Jesus. Livro de Daniel, capítulo 1, verso 8, vai dizer assim, olha. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele desse, que não lhe concedesse se contaminar. Aí eu olhei para dentro de mim e falei, para a obra de Deus dar certo minha vida, eu não posso me contaminar. O que é que eu tenho que fazer? Primeiro passo, eu tenho que aceitar isso dentro de mim, não fazer parte da mesa dos escarnecedores. Crente, vou ser bem sucinto. Quero até dar umas boas-vindas a essa coisa linda que está sentada aqui, é minha sobrinha, viu, pastora? Aquela que eu lhe falei dela, ela veio, hoje ela veio. A gente tem que dar testemunho de crente onde a gente vai, né? Não foi assim a palavra devocional? E aí eu fui convidado para o aniversário de meu pai, que coincidiu no dia do aniversário de Wesley, que não deu para eu ir. E tinha bebidas alcoólicas, a família toda reunida, que ainda não são cristãos. Mas, aonde eu vou, dou testemunho de quem verdadeiramente eu sou em Cristo Jesus. Ali eu tive a oportunidade de expressar o amor de Jesus sobre a minha vida e também expressar o amor de Jesus a cada vida que se fazia presente ali. Onde nós pisarmos a planta do nosso pé, nós temos que dar bom testemunho da obra de Deus. Seja lá quem for, quem ficar lá zoado, quem ficar amargurado, quem ficar revoltado, a mim não está dizendo nada, porque eu sei e eu tenho convicção da onde Jesus me tirou. Então, quando nós tivermos essa consciência de quem verdadeiramente, se olhar para dentro de você e olhar para o céu e dizer, quem sou eu na presença de Deus? Aí a gente nessa parte não vai precisar se preocupar com o que é que os outros acham, não. Porque Deus vai mostrar. Mas enquanto a gente ficar, desço ou subo, fico ou vou para lá para fora. Vai passar-se os anos, vai passar-se o tempo e vai chegar uma hora que, quando o Todo-Poderoso vir buscar a igreja dele, o negócio vai ficar feio. Porque eu não quero me imaginar o Todo-Poderoso vir buscar a igreja para a igreja subir para o céu de glória e meu nome não ser chamado. Então, hoje é momento de nós entrarmos no despertamento para nossas vidas. Hoje é momento da gente não querer ser crente de oba-oba. Ou a gente serve a Deus como Deus quer, ou então não sirva. Porque Deus vai experimentar cada um de nós. Mas eu quero estar que nem Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha. Mas eu tenho a ser, Senhor, vai doer um pouquinho aqui, mas eu sei que o Senhor está do lado aqui me dando livramento. E o Deus desses homens é o nosso Deus. E Ele se faz presente aqui. Então você, ouvinte da palavra, você que adentrou essas portas, você que eu tenho certeza que Deus tem obra em sua vida. Se você quer fazer hoje uma aliança com o Senhor, eu peço que você se coloque de pé. E você que por um motivo ou outro se afastou dos caminhos do Senhor porque achou que sua cruz estava pesada, não queira saber da minha. Você vai ter a oportunidade hoje de se reconciliar com o Todo-Poderoso. Então você, tem alguém aqui para Jesus nesta noite? Levanta a mão aí em nome de Jesus. Só se tem. Se o inimigo, lembre, o inimigo coloca coisas na nossa cabeça para a gente ficar com vergonha, porque a igreja hoje está florida de pessoas. Mas para o projeto do Senhor acontecer em nossas vidas, é necessário a gente dar o primeiro passo. Depende de cada um de nós. Então, todas as vezes que eu me reconciliei, eu não estava nem aí para a multidão. Eu fiz como o cego Bartimeu. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor teve misericórdia de mim, eu estou aqui hoje. Tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador nessa noite? Não vou me alongar.
Tem alguém que precisa se reconciliar nesta noite? Aleluias. O Senhor te chama. Eu sei que tem, mas a palavra do Senhor vai nos dizer que não é por força nem por violência, mas é pelo mover do Espírito Santo do Senhor. Tem alguém para Jesus? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu sei. O Senhor ministra ao meu coração que não tem uma pessoa só. Dê um abraço nela aí, minha esposa, por favor, em nome de Jesus. Aleluias. Palmas que louve o nome do Senhor. Aleluias. Glória ao teu Espírito Santo, Jesus. Aleluias. Vou te dizer algo para você perder a vergonha. Teve momentos aqui da minha caminhada na igreja que eu ainda bebia escondido. Tomava meu latão de cerveja em casa abafando, que só eu e Deus sabia. Mas era tão interessante. E aí, olha, crente, vou falar assim, crente, a palavra é essa. Crente que a gente sabe que é frente de obra e muitas das vezes começa a sentar lá no fundo. Não se ofenda com o que eu vou dizer, que isso não serve para todos. Mas quando você vê um crente frente de obra e começa a se esconder no fundo da igreja, é porque tem algo errado. Tem. E eu ficava pelos cantinhos lá no fundo. Olha, aqui ninguém nem vai perceber que eu estou na igreja. Mas Jesus é poderoso. A palavra de Deus é eficaz na minha e na sua vida. A primeira coisa que saiu, olha, tem alguém aqui que é da igreja e está bebendo escondido em casa. Eu já sabia que era eu esperava acabar o culto. Tem alguém para se reconciliar hoje? Eu era o primeiro a levantar a mão para vir aqui na frente. Falei, o pecado já foi denunciado, o mal já foi denunciado, eu vou ficar fazendo o que lá mesmo? Se eu ficasse lá, eu estava aqui hoje? Claro que não. Aleluia. Ela já fez aliança, mas tem muito tempo afastada. 10 anos. E ela hoje está se rendendo aos pés do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Jesus é maravilhoso. Aleluias. E nessa noite a irmã está fazendo a melhor coisa. Aleluias. A melhor decisão. Olha comigo Oh, assim. Jesus amado. Senhor, meu Deus, nesse momento, eu me reconcilio ao teu amado Filho, Jesus, e peço perdão por eu me afastar da tua presença. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida para nunca mais se apagar. Eu te prometo te servir de corpo, alma e espírito. Me ajude a ser fiel todo o tempo da minha vida. Me fortalece para que eu possa perseverar até o fim. Perdoe os meus pecados e me livre de todo mal. Sustente as tuas mãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.